Foi. Boa noite, sejam bem-vindos aí para mais um Bootcamp, né? A gente está aí chegando ao fim dos nossos Bootcamps de 2021 e esse hoje é um tema mega especial e muito importante que eu sei que muitos de vocês que estão na sala e das nossas startups como um todo têm curiosidade e têm dúvidas sobre. Então, para quem está na sala agora, sintam-se à vontade para perguntar bastante e quem for assistir depois desse conteúdo também, espero que vocês se conectem com os nossos convidados. Não vou me alongar muito, então já quero passar para eles a bola. São duas referências no assunto e que vão trazer aí uma temática para falar um pouco de assessoria, mas também para misturar um pouquinho com o mundo de startups, que o Eric já me deu um spoiler. Então, fica à vontade, Eric, Fabiola. Muito obrigado por terem aceitado e a galera é de vocês. Bom, Júnior, obrigado pelo convite, é muito legal. A gente está muito feliz em falar aqui para a Venture, para as startups, contar um pouquinho como é que funciona o nosso trabalho de comunicação estratégica, assessoria de imprensa, mostrar quais são as crenças, os valores que a gente tem, qual é a importância de haver uma assessoria de imprensa para as startups, né? Como que a assessoria de imprensa ajuda as startups a crescerem de uma forma mais rápida, ganhar visibilidade, ficar mais conhecida, fazer a sua curva de crescimento acelerar. E também vamos entregar algumas ferramentas, mostrar assim como que se faz para transformar uma startup em notícia, né? Isso a partir do nosso conhecimento aí do mercado da inovação e da comunicação e também da nossa vivência como jornalistas, né? Vou passar a palavra para a Fabiola, ela pode falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Né? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou Fabiola, o Eric e eu somos jornalistas. A gente trabalhou juntos num jornal aqui no Sul, que é Zero Hora, que é o principal jornal, né, que é ligado, que é do Grupo RBS. E há 4 anos eu fundei a empresa, que chama Bac-Velar Comunicação Estratégica. A gente trabalha com comunicação, muito numa crença, assim, de que na nossa experiência de redação a gente via que as empresas poderiam se comunicar de uma maneira muito melhor, muito mais efetiva, né, com os veículos de imprensa. Eu nem gosto hoje de usar assim assessoria de imprensa, eu prefiro dizer que a gente faz relacionamento com a imprensa, porque eu acredito que a gente tem que construir relações e conexões mais duradouras com os jornalistas, não só imediatas, né? Também enxergando os jornalistas como uma ponte para os públicos finais e para os públicos com quem a gente quer falar, né? A gente vai falar também, não sei se tu quer dividir, Eric, com a gente, compartilhar algumas telas que eu acho que me ajudam a me orientar, mas eu acho que seria legal também se vocês ficarem bem à vontade para fazer perguntas, para nos interromper, para não ficar um monólogo, né? E a gente não poder aproveitar esse momento assim, em relação ao que a gente quer. Então, esses somos nós, a gente lançou ontem a nossa marca, Casa de Ferreiro, né? A gente levou 4 anos para ter uma marca nossa e divulgada, a gente lançou ontem, foi bem legal. Representa isso que eu estava falando para vocês, de acreditar muito nisso, de conexão, né? Que o nosso papel é realmente conectar, né? Aqui somos eu e o Eric, então, a gente vem dessa formação de jornalista, mas com esse olhar de negócio, com esse olhar de comunicação corporativa. O Eric tem bastante experiência na área de economia, na área de startups também, então ele atende mais diretamente. A gente está com a Venture desde agosto, né? E o Eric que cuida, a gente está fazendo um trabalho aí realmente de construção, e a gente estava falando com a Cris antes agora de entrar, né? Sobre o quanto é importante, assim, a gente também internamente ter esse trabalho de comunicação, porque às vezes a gente vê que as empresas dizem, nossa, a gente trabalha, a gente faz um monte de coisa e o nosso trabalho não aparece, a gente não tem retorno, a gente não tem visibilidade para o trabalho que a gente faz. Então, muito do que a gente busca com a comunicação também é esse. Eu acho que cortou, Fabiola. Eu caí? Voltei? Voltou. Tá bem, perdão. Então, muito do que a gente procura, né, é esse reconhecimento também do trabalho e essa diferenciação da empresa por meio da comunicação. Vamos lá, Eric?
Então, o nosso propósito, a gente trabalha muito acreditando, assim, na nossa experiência, né, em ter agilidade. Isso na comunicação também é importante, que é uma coisa quando a gente trabalha com imprensa, a gente saber o timing certo, né, a gente sabe que startups vêm desse meio super acelerado, assim, mas então de fazer essa avaliação de qual o timing certo de comunicar, quando eu comunico e o que eu comunico, né, e ter agilidade e ter essa proximidade. A gente estava falando também um pouquinho antes de começar sobre o quanto é importante assim que quem atende a comunicação e quem cuida da comunicação no dia a dia da empresa esteja alinhado com o propósito mesmo da empresa, com a visão de comunicação, com a imagem que essa empresa quer construir externamente, né? Às vezes a gente fica trabalhando e não se preocupa em comunicar. O que a gente quer comunicar? Como é que a gente quer ser percebido? Qual é a reputação que a gente quer construir? E a gente sabe que isso também acaba abrindo portas, né, com a sociedade, com futuros investidores, com fornecedores, com parceiros, com clientes, né? Então, como é que a gente constrói essa reputação? Aqui só as nossas áreas que a gente atua, então a gente faz estratégia de comunicação, faz relacionamento com a imprensa, faz produção de conteúdo, desenvolve produtos digitais e faz gestão de risco e gestão de crise de imagem. É sempre importante, assim, por mais que a gente vá falar aqui, focar em relacionamento com a imprensa, eu acho que sempre é legal a gente entender que a comunicação, na verdade, ela é 360, né? A comunicação não é assim só eu trabalhar minhas redes sociais, ou eu ter um site legal e não estar nas redes, ou é eu trabalhar a imprensa e não me preocupar com as outras coisas. O importante é tu ter essa visão 360 da tua comunicação, onde é que tu chega nos teus públicos, né? E como é que tu faz isso de uma maneira alinhada e coordenada. Por que a gente acha e defende, né, a questão da comunicação, assim? Porque quando tu tem um planejamento e uma estratégia de comunicação, tu decide o que tu quer comunicar, quando tu quer comunicar, com quem e o que, como tu vai fazer isso, né? Eu acho que é importante, assim, que a gente conte a história da gente do jeito que a gente quer contar, do jeito que a gente acredita que ela tá. A gente sabe que uma história tem sempre muitas versões e muitos jeitos, né? Mas, assim, como é que a gente quer contar essa história? Qual é o nosso storytelling? O que a gente quer dizer e como é que a gente quer construir essa reputação? Então, por isso que o comunicar é importante. A gente não deixar também que os outros contem a história da gente, né? Nós mesmos contamos. O que a gente acredita, assim, em relação à comunicação de uma maneira geral em todos esses canais que eu falei para vocês, né? Tanto em site, assim, quanto em relacionamento com a imprensa, quanto em redes sociais, quanto nos porta-vozes, quando eles falam, ou quando uma empresa escreve um e-mail e manda para os seus públicos, né? Tu tem que ter uma estratégia, tu tem que ter um norteador, né? Não é assim, comunicar por comunicar. Tu tem que ser transparente, eu acredito muito que isso é muito relevante para tu ter credibilidade com os teus públicos, né? Quando eu falo em transparência, assim, não quer dizer contar tudo, a gente sabe que às vezes as empresas não podem contar tudo, não está no momento de contar tudo, mas que o que a gente conte seja verdadeiro e seja legítimo, né? E porque isso é muito importante na construção do relacionamento que a gente vai fazendo com os públicos da gente, né? Então, assim, o que a gente às vezes tem empresas assim que anuncia uma coisa que vai acontecer e depois ela não acontece, né? Às vezes é um risco, mas sempre avaliar bem isso, assim, em relação, ou quer anunciar uma coisa, mas não quer contar a verdade. Então, assim, sempre que a gente avalie, que a gente seja transparente e verdadeiro no que a gente comunica, né? E também eu acredito muito que a gente tenha simplicidade. Eu acho que quanto mais simples, assim, sempre que a gente tem dois caminhos para uma mensagem, eu acho que o caminho mais simples é normalmente o melhor caminho, né? Então, que a gente procure ter uma comunicação. Tem muitas empresas que trabalham em áreas tão segmentadas, que são tão difíceis de explicar e são tão difíceis de entender, e o fato delas não conseguirem traduzir aquilo faz com que elas não sejam nem acessíveis para os outros públicos, né? Então, às vezes, algumas empresas ficam falando somente dentro daquele segmento ou somente dentro daqueles especialistas, porque elas não conseguem ser simples e não conseguem traduzir para os outros. Então, quanto isso é importante, assim, a gente tentar se despir, assim, desses termos técnicos,
E, claro, quando a gente está falando num ambiente de startups, a gente pode falar uma linguagem, mas quando a gente está falando com a sociedade em geral, que a gente tem esse modulador, né? Que em cada situação e que para cada público a gente consiga modular o que a gente quer dizer. Estou tentando ser objetiva e não tomar muito tempo. Vamos lá. E outra coisa que eu acredito, assim, nesse trabalho, agora falando especificamente de relacionamento com a imprensa, depois a gente vai contar, o Eric vai contar para vocês a nossa experiência com a Venture, como tem sido, e a gente quer ouvir vocês também, eu acho que é bem importante, né? Mas o que eu acredito muito, assim, nós temos hoje 2 dezenas de clientes, assim, e a gente vê que os resultados, eles são diferentes para os clientes, né? Não é que todo cliente tem o mesmo resultado, mas por que, assim? Porque eu vejo que o trabalho de imprensa, não sei se vocês já trabalharam, assim, com assessoria, mas esse trabalho, ele agrega, assim, os nossos contatos, a nossa experiência, né? Toda a expertise da assessoria que está atendendo vocês, ele agrega a reputação do cliente, então a gente está juntando 2 marcas, e às vezes quando tu pega um cliente que não tem nenhuma reputação ainda em relação à imprensa, que nunca trabalhou relacionamento com a imprensa, é uma coisa, às vezes tu pega um cliente que já não teve experiências tão boas, que já tem algumas marcas e a gente tem que reverter, ou às vezes tu já pega um cliente que está super favorável, né, que a imprensa já conhece, já é uma marca consolidada. A gente tem uma empresa que a gente atende que é uma marca de 50 anos. Então, assim, claro que quando a gente fala dela, os jornalistas já conhecem, tu não precisa começar desde o início o storytelling deles, né? Então, a gente junta essas 2 reputações com o conteúdo que a gente produz juntos. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, essa é a grande assertividade de quando tu quer emplacar na imprensa, porque tem o que a gente quer falar, mas tem o que as pessoas querem ouvir. Então, às vezes, o que a gente vê no cliente, assim, tem uma coisa que eu acho super legal como notícia, e eu acho que valia manchete do jornal, mas não é para aquele veículo, não é para aquele momento e não é daquele jeito. Então, como é que a gente adequa e como é que a gente acha um espaço que aquela notícia faça sentido? Eu acho que essa é a grande sacada, assim, para ter visibilidade, né? Porque não é só aparecer, mas é aparecer de uma maneira estratégica e aparecer de maneira que realmente traga, agregue valor para a empresa, para aquele momento da empresa, né? Eu acho que isso é bem importante. E agora eu vou passar para o Eric. Beleza, muito legal, muito bom, Fabíola. Alguma pergunta, um comentário até aqui, pessoal? Não? Seguimos, então. Vou falar especificamente da área da inovação e de divulgação das startups. Como é que a nossa experiência com a Venture tem mostrado os caminhos para a divulgação da inovação, tanto na imprensa local, aqui onde é a sede da Venture, Rio Grande do Sul, quanto para a imprensa nacional, né? E mostrar também qual tipo de notícia sobre startups que mais tem espaço na mídia. A gente acredita que essa pode ser uma ferramenta bem legal para vocês começarem a pensar nas divulgações da startup de vocês na imprensa. E, assim, uma das vantagens que se tem de transmitir uma sugestão de pauta para jornalistas é que vocês conseguem encontrar um espaço gratuito numa coluna, na rádio, ou enviando algum artigo para jornal. Tem matérias de TV, você consegue um espaço gratuito e que isso dá muita audiência e dá muita repercussão. Quem já teve essa experiência de ser objeto de uma notícia passou por isso. A repercussão é muito grande e isso é muito, muito legal. E melhor ainda que não é uma mídia paga, como daqui a pouco um impulsionamento em redes sociais, né? Que além de custar dinheiro, nem sempre chega ao consumidor dessa notícia como sendo uma notícia, digamos, com uma curadoria profissional, né? Às vezes chega como sendo uma informação da empresa, mas que o cara que está recebendo não vê tanto valor naquela informação. Então, um dos trabalhos que a gente tem como assessores de imprensa é também de reforçar os valores das empresas neste material que a gente faz e oferece para a imprensa divulgar. Fala um pouquinho da nossa experiência aqui como relacionamento de imprensa da Venture. Assim, a gente tem, nossa, dezenas, centenas de canais que noticiam sobre startups. Vocês certamente acompanham alguns, desde influenciadores até sites específicos, tipo, ou passando por sites genéricos também, de notícias sobre economia, que as startups também, volta e meia, viram alvo de informação ali, né? Mas como encaixar a startup de vocês dentro destes espaços, né? Dentro de um tecnoblog,
de um startups.com, né? Ou até dentro de uma Folha de São Paulo, um Valor Econômico. O que esses jornais ou esses sites querem para que peguem a informação e transformem aqui em notícia? Exemplos bem práticos, assim, quando a startup recebe um novo investimento, a startup tal recebeu um aporte de R$1 milhão da Venture. Isso é notícia, isso é uma informação que os jornalistas recebem e dão valor, e noticiam isso, em particular colunistas, né? Tudo que envolve grana é algo que vira notícia, e a notícia é positiva. Os jornais têm essa preocupação também em gerar notícia positiva, porque os jornais, os sites têm essa forma de só dar uma notícia. Então, quando existe um crescimento, uma startup, a empresa está recebendo investimento, isso é uma notícia muito legal e que cai bem quando o jornalista recebe essa sugestão de pauta, né? Quando abre vagas de emprego, os veículos têm muito essa pegada de serviço, né? Entregar um serviço para o leitor. Olha, a aceleradora tal abriu 10 vagas de emprego. A startup está recrutando, sei lá, 20 pessoas com salário de R$10 mil. Então, esse tipo de informação é muito, digamos, noticiável, muito valorizado. Quando promove uma ação social, também pela mesma lógica, né, de valorizar um serviço entregue à sociedade, quando recebe uma premiação, isso é bem interessante, assim, premiações do Sebrae, existem várias, né, premiações de ministérios, do governo federal, premiações de universidades. Quando sai ali uma lista de premiação, isso geralmente vira notícia, né? Quando a startup desenvolve um produto que ajuda a resolver um problema amplo e de apelo popular. Por exemplo, startups que trabalham com tecnologia para reciclagem, né? Para direcionar resíduos para uma destinação adequada. É uma causa que tem muito apelo popular, tem muita simpatia popular e também simpatia dos jornalistas. Então, quando a gente consegue passar este case para os jornalistas, conectar os jornalistas com esse case, geralmente gera um espaço legal na imprensa, né? Quando firma uma parceria ou fecha um contrato com uma grande empresa, ó, a startup tal fechou um contrato de R$100 milhões com a Petrobras. 100 milhões a gente sabe que é um valor bem alto para startups, assim, mas pegando um exemplo, né? Ou startup tal vai fornecer um software novo para a Ambev. O fato de ter Ambev e Petrobras no título credencia a startup a encontrar um espaço na mídia também, sabe? E se encaixa numa matéria maior como case. Tudo isso depois eu vou mostrar alguns exemplos de notícias que se encaixam nesses critérios, né? Neste último item aí, de uma matéria maior como case, digamos, o jornalista está fazendo uma matéria sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vou entrevistar algumas startups que trabalham com software que ajudam as empresas a se adequarem à LGPD. Aí o jornalista vai ligar para algumas startups, vai procurar pelos seus canais de relacionamento quem ele entrevista, e a startup vai virar case, né? E os jornais têm diferentes tipos de cobertura, jornais e sites, né? Como sempre trabalhei em jornal, tenho o vício de chamar jornais. Mas quando eu falo jornais, estou falando em sites, em blogs, em rádio, TV, toda a mídia, né? A mídia local, por exemplo, Porto Alegre, Zero Hora, maior jornal do Rio Grande do Sul, valoriza muito uma notícia sobre startup ou sobre a Venture, por exemplo, em razão da proximidade. É uma empresa que está aqui no nosso terreno. Quando ela cresce, ela gera emprego, ela gera imposto. Então, valoriza muito essa questão da proximidade, função social, contratações que afeta diretamente, digamos, a vizinhança, né? Os jornais locais são assim. Se a gente for falar de Santa Catarina, tem NSC total. Se a gente for falar especificamente da região da Serra, tem o Pioneiro. Então, todos esses são critérios para que eles enxerguem uma notícia potencial, né? Mídia nacional, por exemplo, Folha de São Paulo, Valor Econômico, Estadão, Exame. Aí tem que ser notícia muito grande e que gera uma curiosidade enorme, assim, pelos valores ou pelos nomes envolvidos, né? Ou ainda que seja um produto muito disruptivo e que isso gere uma pauta mais a fundo, assim, com o perfil da startup. Mídia especializada, os sites, né? Os sites de tecnologia, de startup. Aí eles falam mais de bastidores, né? Contratações de executivos, conhecidos, parcerias entre grandes empresas, o novo unicórnio, entrevista Ping, aquela pergunta e resposta com empreendedores, com investidores, com aceleradoras, né? Então, a mídia especializada ela dá um passo além da superficialidade. Assim, ela tenta ir nos bastidores e mostrar como é que o mundo da inovação está funcionando. Então, também é um perfil de pauta que tem potencial, desde que
os sites tenham esse perfil também, né? E TV e rádio. TV e rádio tem uma visão mais ampla, né? Não existe TV e rádio especializada em tecnologia nem inovação, mas às vezes tem algumas reportagens que falam sobre tecnologia e inovação, e neste caso escutam as startups também como case, né? Logo que a gente começou o trabalho com a Venture, a RBS TV, afiliada da Globo, aqui no Rio Grande do Sul, estava fazendo uma matéria de inovação, e a gente foi muito ágil em conectar a Venture para falar um pouquinho sobre a inovação e o novo marco das startups, né? E o Sandro deu uma entrevista e eles nos pediram indicações de cases. A gente precisa falar com startups que estejam atentas aí ao marco e estejam que acham que esse marco vai ser legal para receber investimentos. Só a gente indicou algumas startups para eles entrevistarem. Esse também é um caminho para que se consiga espaço na TV e no rádio, né? Tá. Como é feita essa conexão com a mídia? A gente vai falando assim sobre relacionamento com a imprensa, conexões e conexões com jornalistas, tudo mais, mas como é que é feito na prática do dia a dia essa conexão entre a startup ou a venture, né, com a mídia? A gente trabalha muito com press releases, né? Quando tem uma novidade, a gente pega esse material, conversa a fundo com o empreendedor ou com o diretor para entender se essa novidade é algo noticiável ou não, ou se o interesse é só interno. Quando a gente chega à conclusão que o conteúdo é relevante e vai atender esses critérios que a gente mencionou acima, aí a gente pega, transforma num texto, né, num release e envia para a imprensa. Fabíola e eu trabalhamos muito com sugestões direcionadas para colunistas. A gente tenta identificar em toda a mídia quem é que mais se interessaria por aquela pauta e daria uma boa audiência àquele assunto, porque não vai só dar uma notinha de um parágrafo. E a gente trabalha muito com notas exclusivas. Um outro caminho é fazer os press releases e mandar para toda a imprensa. Às vezes é um modelo que funciona, né? Mas a gente procura trabalhar de forma mais personalizada. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma já, tenho duas, na verdade, ali. Eu acho que uma que você respondeu agora, que né, a minha curiosidade era como se tornar um case no mercado, porque às vezes a gente vê que entra algumas pautas nos jornais, principalmente no Jornal do Meio-Dia, e para falar de um tema e logo na sequência direcionado para uma startup ou uma empresa, né? E eu acho que meio que você introduziu isso agora, que é muito de parceria, né? De você entender na mídia quem poderia estar fazendo aquela temática para falar daquela startup, mas eu queria, assim, se você pudesse aprofundar isso no sentido de como fazer esse processo em si, né? E o press release, né? Como montar um press release bacana para enviar para vocês darem sequência nisso para chegar até ser um case, digamos assim, dentro de algum veículo de comunicação. Uhum. Fabíola, não sei se quer responder, eu posso pegar a palavra? Essa pergunta é aquela pergunta de $1 milhão, né, Júnior? Como aparecer, né? Às vezes, assim, tem uma série de fatores, né? E não é uma ciência exata e matemática. Mas a primeira coisa, eu acho que é tu ter um conteúdo relevante, tu conseguir transformar o que tu faz, tu mostrar que, assim, não é relevante só para a empresa, mas é relevante para aquele público daquele veículo, né? Então, assim, isso pega muito. Às vezes a gente tem, assim, manda para um colunista. Se a gente sabe que se mandar para um colunista ou se mandar para aquele programa, por exemplo, a gente tem aqui o Jornal do Almoço e tem o Bom Dia Rio Grande, né? Eles são completamente diferentes em relação à linha editorial e em relação a público, né? Em relação ao tipo de matéria. Então, a gente trabalha com isso, a gente tem esse feeling, né? Então, a gente, quando vê a notícia, o mais difícil, eu acho, para a empresa é identificar o que é notícia. Isso aqui interessa para as pessoas, mas por que interessa para as pessoas? Interessa para as pessoas por isso. E aí, quando a gente tem isso, a gente consegue oferecer e o jornalista, ele sente essa legitimidade quando a pauta é legal, né? E tem uma coisa também que eu digo para os clientes, assim, que nem toda pauta é legal vai para a TV e nem toda pauta, assim, não é critério de julgamento do que a empresa faz, sabe? Porque, assim, tipo assim, não é porque foi para a TV que é maravilhosa ou não é porque não foi para a TV que não é maravilhosa. Porque também, assim, às vezes se desperdiça pautas legais por falta de time, por falta de espaço naquele veículo, naquele momento. Então, assim, é um pouco uma combinação de conteúdo relevante com o timing,
com o momento que eles estão lá também fazendo essa pauta, né? Com o momento que eles estão lá com esse olhar, a gente conseguir placar. Por exemplo, agora no feriado de 15 de novembro, a gente emplacou um cliente 9 minutos na TV. Quanto vale 9 minutos na RBS TV aqui, no Bom Dia Rio Grande, né? Imagina se vocês forem comprar como mídia. Mas era feriado, né? Mas a entrevistada se dispôs a dar uma entrevista às 7 da manhã, no meio do feriado. Então, assim, a gente também tem que aproveitar essas oportunidades, saber entender um pouco dessa lógica da imprensa para aproveitar essas oportunidades e estar à disposição. A gente trabalha muito com a lógica, assim, essa matéria mesmo que o Eric pediu, né? Que o Eric falou, que eles nos pediram para indicar 2 startups, que o Sandro deu entrevista e a gente indicou, né? A gente tem que ir atrás, tem que achar com perfil. Aí o diretor da startup se prestou a gravar um depoimento. Tem um braçal aí também que a empresa tem que estar disposta a fazer e a topar, né? Que eu acho que isso é importante, né, Eric? Essa agilidade da gente conseguir dar o retorno. Sim. Não sei se eu te respondi, Júnior. Super respondeu. E aproveitando uma outra curiosidade, criou-se o conteúdo, né? Era feriado, 7 da manhã, consequentemente não ia ter a mesma audiência do que num dia normal. Como que eu posso, eu enquanto startup, sair na mídia? Como que eu posso usar isso a meu favor para me vender mais ainda, né? Como que eu uso? Eu uso em LinkedIn, Instagram, eu tento fazer... Qual seria uma boa estratégia de comunicação para divulgar ainda mais aquela mídia que eu consegui? A gente sabe que os veículos de imprensa hoje, eles têm muito menos alcance do que na época, que muitos de vocês não viveram, mas que a gente viveu, que não tinha redes sociais, né? Vocês mais jovens, assim, eu sou, né, no tempo que o Orkut era uma novidade. Então, assim, a gente hoje sabe que a imprensa não tem aquela, que era a única voz, né? Na década de 90, as pessoas sabiam das coisas muito e somente pela imprensa. Mas eu acho que hoje, por que trabalhar com imprensa? Eu acho que ainda tem um baita valor, porque é um veículo de credibilidade endossando a tua marca. E aí tu tem que fazer isso para ganhar visibilidade. Então, tu tem que botar em todas as tuas redes. Olha só, o Bom Dia Rio Grande fez uma matéria com a nossa startup, Tu tem que mandar por e-mail para os teus clientes, tu tem que compartilhar nos teus contatos de WhatsApp. Então, tu pega aquele link, e hoje a maioria dessas matérias fica. Então, eu não sei quantas mil pessoas acordaram às 7 da manhã no feriado para assistir, mas ela mandou para todos os contatos dela, a empresa mandou para os clientes dela. Veja, eu dei uma entrevista falando sobre isso. Ela botou no LinkedIn dela. Isso dá propriedade, né? Isso transforma a empresa e também o profissional em porta-voz. Eu sei que a gente não vai conseguir esgotar aqui todos os temas, mas a gente se apropriar de alguns temas. Então, por que a gente trabalha com a Venture? Para que a Venture seja uma porta-voz como uma aceleradora, para que quando as pessoas pensem numa aceleradora, elas pensem na Venture. Então, tu tem que delimitar quais são os teus temas para que tu seja uma referência, para que quando as pessoas pensem no tema X, elas se lembrem de ti. Esse é o trabalho que a gente acaba construindo, né? Por isso que tem que ser um trabalho também mais prolongado, né? Não é num espasmo mandar uma divulgação e daí durante 6 meses tu não divulga nada. Acho que é legal tu complementar, Eric. Sim. Uhum. Como a Fabíola falou, não é um espasmo, não é daqui a pouco mandar um release uma vez para um jornalista ou telefonar para o jornalista e falar um pouco da tua startup e nunca mais entrar em contato. O relacionamento com a imprensa é feito aos poucos, é feito gradativamente, até que o jornalista entenda bem do que se trata o negócio e principalmente que ele tenha a oportunidade para escrever sobre aquela empresa. Daqui a pouco a empresa é muito legal, mas, digamos, uma empresa da área de tecnologia ambiental pode ser uma empresa muito legal, com uma tecnologia muito revolucionária, mas saiu uma matéria sobre isso na semana passada. Então, o jornalista não vai fazer uma nova matéria sobre tecnologia ambiental agora, né? Vai deixar para fazer daqui a algum tempo. Então, é importante estar sempre presente, sempre entrando em contato com os jornalistas, com os veículos que você percebe que falam mais sobre inovação, sobre startups, com os jornalistas ou os colunistas que são mais apegados à temática também, e manter um contato frequente. Quando o jornalista vai fazer uma matéria, por exemplo, sobre fintech, como é que ele escolhe quem é que ele vai entrevistar?
ele geralmente ele recebe uma sugestão de pauta, dizendo, ó, o mercado brasileiro de fintechs já conta com 200 startups que movimentam tantos bilhões. Ele pega essa pesquisa e vai escrever, bom, beleza, vou escrever sobre as fintechs que existem no Paraná, no Rio Grande do Sul, né? E ele vai pegar essa pesquisa, vai entrevistar quem fez essa pesquisa, vai pegar alguns cases. E, geralmente, para pegar esses cases, ele vai entrar em contato com quem sugeriu a pauta, que, digamos, foi quem fez a pesquisa, né? Ou com alguma universidade local. Olha, vocês têm fintechs aí, podem sugerir. Ou ainda com aquele empreendedor que mandou um release ou que ligou para o jornalista um tempo atrás, sugerindo para entrevistar a fintech dele, para colocar a fintech dele como case numa matéria maior. Então, existem várias formas de ser percebido como notícia, né? Ser percebido como um case potencial. Aqui nessa tela, eu estou tentando detalhar um pouco mais algumas. A questão do press release é muito importante. A articulação entre parceiros para sugerir uma grande pauta, ou seja, a startup, a universidade onde ela está inserida e a aceleradora. Vamos construir uma pauta a 6 mãos aí e sugerir para um colunista. E aí essa força de conexões vai dar mais poder de ser visualizada para essa startup, né? Então, quando chega... É como a lógica da inovação. Quando você trabalha junto, em colaboração, a coisa flui bem melhor, né? Eu sei assim, porque quando eu era jornalista de redação, dificilmente eu recebia uma sugestão de pauta de uma startup e já entrevistava ela ou colocava ela numa matéria, porque a gente tinha uma fila muito grande de reportagens para fazer. E assim, porque recebia centenas de sugestões de startups, né? Então, por que entrevistar aquela e não entrevistar outra? Então, você acaba indo pelos canais que já conhecem. Universidades, aceleradoras. Esses tempos até teve um jornalista bem respeitado aqui que me procurou, que queria fazer um case para uma matéria, e eu tinha feito a sugestão para ele um ano antes. Ele achou nos e-mails dele, deu uma busca de palavras-chave e falou: tu ainda está atendendo essa pauta? Gente, é um recorde, né? Nem eu, nem o cliente tínhamos mais nenhuma esperança que aquele assunto saísse. E aí fica aquelas coisas também meio loucas, né? Porque nesse ano a gente ofereceu tanta coisa legal também da empresa, outras coisas. A nossa fila já tinha andado em relação àquele cliente, a gente já estava falando de outras coisas, e o cara veio à pauta. Então é muito de tu conciliar o que está acontecendo contigo com o que está acontecendo na redação. O que tu quer falar com o que o jornalista quer ouvir também, né? Tem esse encontro aí de oportunidades que tem que rolar, né? Uhum. O Júnior tinha perguntado também sobre as redes sociais, como fazer bombar uma notícia que saiu na imprensa, né? É muito importante compartilhar nas redes sociais, porque quando o jornalista for escolher alguém para entrevistar, ele vai entrar nas redes sociais, vai dar um Google para saber que empresa é essa, que momento ela está da trajetória dela, né? Vai querer ter algumas referências para saber se realmente é uma empresa que está tracionando bem ou uma empresa que está muito pequena, né? E quando você coloca algumas referências de notícia, já dá uma credencial mais ampla assim, para participar de alguma matéria. E aquilo, contato direto com o repórter ou colunista. Pô, tem uma novidade legal, sabe? Levanta o telefone, liga, compartilha, mas tem que ser uma novidade legal mesmo. Ou manda um e-mail, ou chama o cara no LinkedIn, ou chama no Facebook, dá um jeito de conversar com esse jornalista. Hoje em dia, em razão da pandemia, boa parte da mídia, da imprensa, está trabalhando ainda de casa, né? Segue em home office. E no Rio Grande do Sul, só recentemente, os jornalistas da Zero Hora voltaram a trabalhar presencialmente. Mas em São Paulo, por exemplo, a Folha de São Paulo continua trabalhando remoto, se não me engano, né, Fabiola? E a Gazeta do Povo do Paraná também segue remoto, pessoal. O Estadão, o Globo, a maioria da redação remota. Então é difícil de conseguir falar por telefone com os caras. Mas assim, tem que fazer um trabalho de detetive nas redes sociais, né? Isso a gente tem se especializado em fazer, assim, porque quando a gente tem uma notícia, a gente tem que encontrar o jornalista. Né? Legal, legal. Assim, só voltando à questão do press release, porque vamos imaginar um cenário que a startup não tem ainda uma assessoria, mas ela quer mandar um press release para tentar ser notícia. Qual seria uma boa dica para montar um press release? O que ele tem que ter, como que ele tem que ser escrito, de que forma montar um bom press release? Eu falo isso, até na Venture a gente tem vocês, mas no ano que vem a gente vai estar organizando alguns outros eventos dentro da Venture também. A gente vai querer fazer uma divulgação desses projetos, né, em si.
Júnior, assim, cara, pode parecer meio corporativista da minha parte, mas eu acho que necessariamente tem que ser feito por um jornalista, porque um press release não é só escrever um texto que, que conte uma novidade, sabe? Ele tem que seguir uma série de normas, assim, jornalísticas, de relevância, de profundidade, de clareza, sabe? Algumas ferramentas que os jornalistas dominam e isso consegue dar um molho para o texto, consegue dar um tempero para o texto que às vezes o empreendedor que é muito bom no que faz, ele não tem essa mesma facilidade de comunicar para alguém que nunca ouviu falar na startup, sabe? Então, na Zero Hora, recebia muito release que via que era feito pelo próprio empreendedor, que via, puxa, tem uma ideia legal aqui por trás, mas não estava clara, ou estava confuso, ou estava muito prolixo, e que, assim, o assunto acabava se perdendo, sabe? O assunto era bom, mas não era apresentado de uma forma clara, assim. Então, a primeira sugestão é, assim, conversa com algum jornalista para fazer esse trabalho, sabe? Para fazer o press release. Porque a gente estuda por muito tempo para entender o que é notícia e o que não é, e para conseguir apresentar essa notícia com clareza. Da mesma forma, assim, que se eu tivesse um problema no meu computador, não iria eu botar minha mão no computador para tentar arrumar, eu ia chamar um técnico de informática para fazer o trabalho, porque se eu fosse fazer não ia ficar tão bom, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A gente poderia falar bem a fundo como é que é um release, como é que ele é estruturado, né? Não sei se isso se é o momento para fazer isso, sim, mas daqui a pouco, em linhas gerais, a gente pode já voltar ao tema no final da nossa conversa. Vocês querem complementar algo, Fabiola? Eu não queria resumir assim o trabalho de relacionamento com o jornalista, a redação do press release, sabe? Porque assim, escrever um texto e ter a informação organizada, é claro que ela ajuda muito, né? Eu acho que um release, mesmo que ele seja meio torto, assim, se ele chegar na mão certa e se essa mão tiver paciência para ler, eu não sei se vocês têm ideia, mas um jornalista de redação ele recebe por dia de 800 a 1.000 e-mails com sugestões de pauta por dia, tá? E o trabalho deles não é ler os e-mails, né? O trabalho deles é fazer jornalismo, é fazer entrevista, é estar no ar. Então, assim, como é que a gente se diferencia no meio disso, né? Eu via muito, por exemplo, primeiro, assim, não escrever sobre coisas que não são relevantes. E daí talvez seja esse olhar do Eric, né, de que precisa ter um jornalista para avaliar, porque como é que eu vou te dizer se porque o cliente ele acha, a pessoa que está escrevendo, o diretor da empresa, tudo que ele está escrevendo, tudo que ele está falando, ele acha que é maravilhoso, né? E às vezes a gente tem que dizer para ele, não, olha só, tu tá com 5 vagas, mas né, tem valor para uma empresa que abre 100. Então, assim, a gente se colocar nessa proporção, né? Mas eu acho que se o objetivo for tentar construir uma caminhada sozinho, assim, eu acho que primeiro tem que conhecer o alvo. Então, assim, com quem que eu quero falar? Eu quero mandar para tal colunista. A gente trabalha muito com isso, Eric já disse, né? A gente não trabalha assim, manda release para 100 pessoas e quem pescar, pescou, né? Então, primeiro, assim, se tu conhece o alvo, né? Eu acompanho aquele colunista, eu acho que ele fala com o público com quem eu quero falar, né? E tu consegue escrever um texto para ele dizendo o que te diferencia, talvez até tu tenha alguma chance, talvez até tu tenha alguma assertividade, né? Mas muito enxergando quem está recebendo a mensagem e também, assim, no jeito de falar e no que tu está contando para ele. Então, não é só o que eu quero contar, mas o que ele pode aproveitar e o que ele pode tirar daqui, né? Normalmente, assim, jornalistas gostam de coisas inéditas, né? Então, assim, coisas que estão acontecendo pela primeira vez, coisas que são novas, produtos novos, e eu acho que isso cabe muito com a linha das startups, que tem tantas novidades, né? Jornalistas gostam de coisas que têm impacto na vida das pessoas, que têm impacto na sociedade. Tem muitas startups que trabalham com temas hoje ligados à sustentabilidade, a gente vê que isso tem muita entrada na imprensa, a imprensa gosta desses temas, assim, temas positivos para a sociedade, né? Então, assim, tá ligado nesse tipo de coisa, eu acho que pode ajudar, né? Tu oferecer coisas que acontecem em todas as empresas do mesmo jeito, aí é um pouco mais difícil, né? Mas eu ficaria atento a isso, assim, porque quando tu quer conversar com alguém e tu não conhece essa pessoa, é mais difícil também. Então, eu por exemplo, quando eu trabalhava na Zero Hora, me incomodava que os assessores de São Paulo, eles ligavam e diziam,
Ah, porque o Zero Hora, porque eles diziam o jornal, né? Só que aqui é a Zero Hora. E eu dizia, poxa, o assessor não se dá nem o trabalho de entender como é o nome do jornal, né? E ele quer que eu dê espaço para ele, mas ele nem me conhece. Então, eu tenho muito esse cuidado, assim, da gente não ficar pedindo espaço para veículos que a gente nem conhece, com os quais a gente não lida. Então, para quem quer tentar uma coisa sozinha, a primeira coisa que eu diria é acompanhar com alguma regularidade esses veículos, até para entender que tipo de notícia eles dão, né? Então, esse colunista eu gosto, eu curto, eu costumo ler, e daqui a pouco tem colunistas que são super abertos, assim, tanto de jornal quanto de internet, que tu manda uma mensagem e diz, nossa, eu li tal coisa que tu escreveu, que legal, me lembrou tal coisa, fiz essa associação. Tu fazer um approach, assim, também como um leitor que acompanha, que vê como relevante o conteúdo dele, acho que também pode funcionar, sabe? Isso Eu é bem caí na interessante. hora de finalizar a pergunta. Na hora que eu estava finalizando, travou. Mas eu acho que responderam e mostra só o quão é importante o trabalho de assessoria, porque quando a gente fala montar um Brasilize, acho que é muito simples e muito fácil. Eu acho que vocês trouxeram aí, mostrando a importância. Imagine, de 800 a 1.000 e-mails. Literalmente, aqueles famosos, vai direto para a caixa de spam, digo eu, né? Eu, eu tenho uma culpa que eu nem respondi a eles, Júnior, agora. Eu fico pensando nisso quando eu não sou respondida também. A gente faz bastante press release, mas a gente fala por WhatsApp, né? Senão, Sim. não. O Mas press é o release é para. networking, né? O famoso É, networking que abre portas. o que abre a porta é realmente. E outra coisa importante, que é uma dica, assim, que eu acredito muito, a gente não usa e-mails genéricos para mandar para o jornalista também. Então, por exemplo, imprensa arroba tal empresa, comunicação arroba tal empresa, e-mails neutros que são muito impessoais. Esses sim, esses são os primeiros a ser engolidos nas caixas, né? Então, sempre tentar, assim, essa conversa mais olho no olho, assim, o mais pessoalizada que tu conseguir, ela é legal, né? Legal, legal. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Eu estou aqui já meio que monopolizando a conversa, que eu estava tão empolgado e acabei perguntando. Mas eu vi que o Eu tenho uma pergunta, ô, Júnior. Fica à vontade. Pessoal, Daniel da PixForce, tudo bem? Muito bom. A gente já tentou na Pix fazer parceria com assessoria de imprensa, a gente nunca conseguiu. Por quê? Porque uma coisa que... E aí vou por vocês que são do meio, podem me confirmar isso, mas, em geral, os contratos são... não há uma garantia de nada, né? Porque, de fato, o assessor de imprensa ele não tem controle. Mas a gente já teve experiência de ter assessor de imprensa. As poucas tentativas que a gente teve, tem meses que não tinha nenhuma publicação, entendeu? Então, a gente está pagando assessor de imprensa e não tem nada acontecendo, e o assessor diz que está se empenhando, mas nada acontece. Então, eu acho que isso é uma dificuldade, né? Mas não deve ser só a gente que passa por isso, né? Como é que vocês veem isso, né? A gente já tentou fazer alguns contratos assim que o assessor de imprensa tinha um pouco de risco também, mas nunca deu certo, né? Como é que funciona isso? Qual que é a visão de vocês sobre esse tema? Eu acho que a Fabíola tem mais propriedade para falar sobre isso, porque ela está à frente da assessoria de imprensa há 4 anos, né? Eu saí da redação no início do ano para fazer uma parceria com ela. Realmente, o trabalho de relacionamento com a imprensa, a gente procura potencializar as conexões da startup com o jornalista ou com o colunista, né? A gente tem uma série de ferramentas que a gente usa para fazer essa aproximação, para não tomar muito tempo do cliente, às vezes levantando uma quantidade enorme de informações sem conseguir uma publicação na mídia, né? A gente tenta otimizar o tempo do cliente e também fazer com que ele enxergue o resultado do nosso trabalho e que isso seja benéfico para a startup. De fato, o trabalho de assessoria de imprensa não existe garantia de espaço, por melhor que seja a pauta que a gente vai mandar para o colunista, ele vai dar amanhã, né? Não existe. O colunista ele tem total autonomia para decidir o que ele vai dar, o que ele não vai dar e quando, né? E outra coisa também, os critérios de notícia às vezes são subjetivos. A gente pode achar que uma notícia é super legal,
daqui a pouco cai na mesa do jornalista, ele já viu outras duas no mesmo dia que eram melhores do que aquela, eram mais relevantes, né? Ou ao contrário, a gente pode mandar uma notícia sem muita expectativa, porque ele acha muito legal, porque é um tipo de assunto que ele gosta bastante. Então, é uma questão que faz parte do trabalho de relacionamento com a imprensa. A Fabíola e eu procuramos usar ferramentas que minimizem esse risco de que a empresa não consiga espaços, né? A gente procura primeiro dar holofote porque é mais relevante na empresa e fazer essa conexão com jornalistas. Mas é um risco de negócio, né? Não sei, a Fabíola pode complementar. Daniel, é bem sofrido mesmo. E às vezes a gente fica períodos assim. A gente tem, assim, eu fico às vezes assim 2, 3 dias tentando achar uma saída para algum cliente, porque nos contratos assim a gente não faz normalmente o padrão não é ter um contrato com success fee, né? Assim, do tipo, se publicar, a gente já teve até, eu já tive essa experiência, mas hoje a gente não faz porque eu acho que, não vou detalhar muito, mas acho que é um modelo que não funciona. O que eu vejo como negócio da gente, assim, e que eu acho que também para o cliente é importante, é quando a gente fechar um contrato, a gente ser bem realista em relação a qual o potencial de aproveitamento daquela empresa e qual o tamanho do alvo, assim, né? Então, por exemplo, se a gente atende um hospital, tá? Aqui em Porto Alegre, que é um hospital bem conhecido. Todos os dias ele está na mídia, porque o hospital gera notícia, porque acontecem coisas lá. Então, eu não tenho preocupação com esse cliente em relação a volume de entrega. Eu tenho outras preocupações, mas eu não tenho em relação a volume de entrega. Nos clientes pequenos, a gente tem que ter uma estratégia, assim, por exemplo, de ir jogando entre veículos segmentados e veículos não segmentados. Então, se ele é da área de tecnologia, então a gente trabalha com alguns veículos segmentados só de tecnologia, a gente trabalha com alguns veículos todo o Rio Grande do Sul e a gente trabalha com alguns veículos nacionais. E a gente vai tentando articular, porque também tem um limite dentro do mesmo veículo para uma empresa aparecer, né? Se vocês contratarem uma assessoria e quiserem aparecer só na Folha de São Paulo, vocês vão aparecer no primeiro mês, aí no segundo mês, né, já vai começar, não. Então, assim, quanto mais a gente abre o raio e a estratégia, quanto mais a gente tem esse olhar, assim, de o que a gente quer dizer e para coisas diferentes, e a gente costuma trabalhar também com o que a gente chama de pilares de conteúdo. Então, assim, alguns materiais que a gente divulga daquele cliente são mais institucionais, são mais de posicionamento da empresa. Então, aí vem assim do que ela acredita, propósito, aniversário, relacionamento. Alguns são mais de negócios e alguns são mais de serviço. E aí, às vezes, o cliente tem que nos ajudar também a gerar conteúdo relevante, porque, assim, se é uma empresa pequena que não consegue ajudar a gerar conteúdo relevante, e às vezes a gente tem, assim, a gente tem empresas que realmente não conseguem e a gente sofre juntos. E acaba também tivemos, não vou dizer que a gente tem assim 100% de acerto com todos os clientes, né? Tem clientes que a gente avalia que diz assim, olha, esgotou. Agora ainda a gente teve um cliente que a gente fez um trabalho com eles de 4 meses, apareceram super bem na mídia, e aí, não, foram 6 meses, eles apareceram super bem na mídia. Nesses 6 meses, uma empresa do ramo imobiliário, apareceram, tiveram bastante visibilidade, deram um pause no trabalho por 3 meses e voltaram para mais 3 meses. Então, assim, essa avaliação tem que ser feita junto, assim, com o cliente, com a empresa, sabe? Do tipo, tá, mas o que tu vai ter potencial para gerar de notícia? O quanto tu consegue me entregar conteúdo que eu consigo oferecer? Porque por mais que a gente tenha contatos, se o conteúdo não for relevante, não vai aparecer, né? Não é porque a gente conhece o jornalista, a gente trabalhou com muitos dos jornalistas que hoje têm visibilidade, ele não vai ter o que publicar, ele não vai publicar uma coisa que não tenha relevância. Então, eu acho que passa muito pelo quanto consegue. A gente tem conseguido muito, como uma saída, usar as áreas de articulistas dos jornais e do site, sabe? Então, a gente produz, por exemplo, artigos, porque é um espaço legal. A Venture mesmo já emplacou artigos, né, em jornal. A gente usa portais jurídicos também para esse tipo de coisa, né? Mas é um quebra-cabeça que tem que ir construído junto. Vai ter mês sem entrega? Vai ter. Mas vai ter mês que tu vai ter 9 minutos de RBS TV, entendeu? É um equilíbrio. Eu imagino que em muitos de negócios de vocês também têm isso. Alguns meses a gente
não consegue ter tanta visibilidade, em outros a gente emplaca. Por isso que eu prefiro contratos mais longos, assim, porque a gente não fica daí preso, tendo que ter enxergando a entrega naquele mês. A gente tem que enxergar pelo menos o trimestre, sabe? Quantas inserções a gente teve no trimestre para entender se o trabalho está andando bem. Não sei o que tu acha. Não, Fabiola, legal, gostei. Eu acho que é um trabalho de longo prazo, né? E realmente é desafiador, né? De construção mesmo, né? É. Porque uma empresa assim não sai do nada para estar toda semana no jornal ou na TV ou na internet, assim, sem ser conhecida, né? Mas tem que avaliar num prazo maior do que um mês, eu acho, sabe? A gente até tem trabalhado assim, a gente não tem pego contratos inferiores a 4 meses por causa disso, assim, porque a não ser que seja uma coisa muito pontual de um evento, né? Porque senão, realmente, se tu não entrega um mês, o cara já fica achando que, bah, não trabalharam, né? Então, estão enrolando. Legal, obrigado, pessoal. Beleza. Então, Muito bem. adiante aqui. Desculpa, falar, Júnior? Não, é só mesmo. Quem tiver perguntas, a gente está daqui a pouquinho caminhando para o encerramento. Então, se não quiser abrir o microfone, manda no chat que eu repasso a pergunta para eles. Eu tenho pergunta, sim, Júnior. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bom, Juan? Bem, bacana. Primeiro, parabéns aí pela apresentação de vocês. Eu tinha, na verdade, umas 5 perguntas, mas sobraram poucas aqui, né? Tem sido bem completas as respostas, bem interessante essa questão de entender, né, a mente da imprensa, né? Achei bem bacana e muitos exemplos práticos aí. No nosso caso, nós somos uma startup do agro, né, que oferece uma espécie de e-commerce regionalizado, né? E daí eu queria saber de vocês, se vocês já trabalharam com essa temática do agro, se vocês teriam alguma dica, assim, de linhas de trabalho para seguir. Essa seria uma primeira pergunta, tem uma outra também, mas seria a primeira essa. Da área da inovação, a gente está trabalhando com a Venture e com a Tributei, que é uma startup que a Venture acelera também, né? Da área de agronegócio, nós ainda não temos clientes nesse setor. Eu percebo que assim, existem muitos jornais locais, né, jornais que dão enfoque para o que é importante para as localidades, para as cidades, para as regiões, né, e que esses jornais cada vez mais estão dando audiência para o tema da inovação, até porque geralmente estão próximos a parques tecnológicos e tal, então existe essa conexão. Se a gente pudesse conhecer um pouco melhor a proposta do teu produto e quais são as novidades, o que vocês têm preparado, a gente pode dar algumas dicas mais específicas, né? É complicado falar de forma geral. O Guilherme Cudias foi entrevistado pela Globo Rural recentemente. A gente intermediou o pedido de entrevista. A Globo Rural estava fazendo uma matéria sobre como abrir uma agtech. E ele deu uma entrevista e a Globo Rural ouviu vários cases, né? Eu não sei se desses cases algum era acelerado pela Venture, mas também esses veículos tradicionais, tipo a Globo Rural e alguns outros que não pertencem à Rede Globo, mas a outros veículos conhecidos também, estão falando mais sobre inovação, sobre tecnologia, né? E geralmente tem serviços e produtos muito disruptivos, assim, que vêm do campo e que também estão recebendo cada vez mais audiência, né? Talvez se a gente conseguisse entender melhor assim qual momento que está a startup e o que ela faz, a gente pode passar algumas sugestões mais específicas. Não sei se a Fabiola quer complementar algo. Eu acho que respondeu. Eu acho o agro um segmento legal de trabalhar, porque tem muitos veículos, né, que são bem setorizados e são bem direcionados, assim. Mesmo os veículos gerais, eles têm um espaço agro, eles têm colunistas agro, eles têm setores agros. Esses dias a gente conseguiu para um cliente agro, que é uma empresa, não é uma startup, não é inovação, 10 páginas na revista Globo Rural, né, que muito nos orgulha, 10 páginas na revista impressa mesmo, assim, uma baita visibilidade para eles. Mas é a mesma lógica que eu falei para vocês, eu acho, assim, quando a gente tem que entender o funcionamento daquele veículo, tem que assinar. Eu quero aparecer nessa revista, é legal assinar, é legal acompanhar, é legal entender como ela funciona e como tu pode contribuir com ela.
Eu acho que essa seria a chave, assim, mapear os veículos, mapear o que o teu público lê, com quem eu quero falar e o que ele lê, né? Onde eu quero prospectar e o que ele lê, para ver o que eu vou ler também e como eu vou me encaixar lá. Eu acho que essa é a chave. Legal, Fabiola. Bem interessante. E outra pergunta, então, se vocês puderem falar um pouco assim de como se preparar, digamos, para um comentário negativo, para uma notícia negativa, assim, não aconteceu com a gente ainda, né? Mas como que a gente consegue se preparar de antemão, né? Claro, o ideal seria ter a assessoria também, né? Mas não tendo assessoria, o que a gente poderia adiantar, assim? Com a gente sempre acontece, Juan. Todas as semanas a gente tem alguma gestão de crise. Eu acho que a coisa mais certa na vida de uma empresa é que um dia ela terá uma crise, né? E a maioria das crises que a gente acompanha, assim, que a gente vê a empresa, eram crises anunciadas, assim, eram crises que não aconteceram antes quase por uma casualidade, mas que acabaram acontecendo. Eu acredito muito nisso, assim. Às vezes as crises são acidentes, mas elas são acidentes que poderiam ter sido previstos, né? Como regra, assim, o que eu falei lá no início vale em relação a ser transparente na crise, né? Em relação a reconhecer erro, hoje, como linha de comunicação, eu sempre acredito assim que quando a gente erra, a gente tem que assumir que a gente errou e a gente anuncia medidas para corrigir e a gente não fica sangrando em praça pública, a gente toca o barco e segue, né? É difícil falar de uma maneira genérica, porque a gente gerencia crises de tamanhos diferentes, né? Mas eu acho que como um norteador, assim, eu acho que na crise tu tentar omitir ou tu tentar esconder ou tu tentar não contar é pior. Eu acho que é pior, tu acaba sendo atropelado por isso, assim. Então eu acho que a gente sempre entender a primeira coisa, quando um cliente chega com crise, a gente tenta entender o contexto, primeiro entender bem o que aconteceu internamente, né? E eu sempre digo para os clientes assim, porque às vezes eles ficam receosos de contar tudo, né? Digo, me conta tudo, eu não vou contar tudo, mas eu preciso saber tudo para avaliar e te orientar. Então, tu entender todo esse teu contexto, tu entender todo o teu problema, para entender até que ponto tu vai divulgar e que tu vai, se tu vai fazer uma carta pedindo desculpa, se tu vai em que medida tu vai reconhecer o erro, né? A gente em crise trabalha muito alinhado com os jurídicos. Eu não gosto de trabalhar sozinha, porque a gente sabe que depois pode ter algum tipo de repercussão jurídica, né? Então, em gestão de crise, a gente sempre tem um apoio e um amparo dos advogados. A gente nem sempre concorda com eles o tempo inteiro, mas a crise, quanto mais tu compartilha, né, a comunicação, quanto mais pessoas com esse feeling de ouvir o posicionamento, é melhor. Acredito nisso, assim. Não sei se foi isso que tu quis entender. Não, era isso mesmo. Bacana essa dica de já ligar para o advogado, né? Na mesma hora que ligar para o PES e ligar para o advogado também. Uma boa dica. Eu Legal. sempre digo, liga para mim e liga para o advogado que eu quero falar com ele. Não, é porque assim, tu não pode assumir uma responsabilidade de uma comunicação, né? Então, eu sempre digo para o cliente, reconhece o teu erro, tá? Mas aí bate lá no jurídico, o jurídico diz, tá louco, né? Como é que tu vai reconhecer que tu errou? Depois tu vai ser processado. Então, assim, não agir com o calor do momento, né? Na comunicação de uma maneira geral, assim, quando a gente age impulsivamente é ruim, é sempre bom a gente deixar o texto dormir, a gente conversar, a gente dividir o que a gente vai divulgar, né? Mas principalmente nesses momentos complicados, assim, a gente ter serenidade de entender o que está acontecendo e não agir impulsivamente, né? Legal, obrigado. A gente adora. O Eric até eu acho que não ama tanto, mas eu adoro fazer gestão de crise. É sempre desafiador, né? É sempre um mundo novo, assim, que a gente vai indo no escuro sobre, né, o que fazer. Legal. Vou acelerar um pouquinho para a gente conseguir dar conta do tempo aqui. Então, esse slidezinho, aproveitar as oportunidades, né? Quando eu tiver a oportunidade de dar uma entrevista, de ter essa conexão com o jornalista, importante que tenha canais de fácil acesso para atender rapidamente um pedido de entrevista.
para evitar que o jornalista daqui a pouco entre na página do Face ou entre no site da startup e não tenha ali nenhum contato direto, né, com alguém que vai responder na hora, ou que fique conversando com o robô e que o jornalista não consiga receber esse retorno a tempo de fechar a matéria. Geralmente, as matérias são feitas de um dia para o outro, ou no máximo em 2 ou 3 dias. Então, se o empreendedor demora muito para dar o retorno para um pedido de entrevista, ele já acaba perdendo aquela oportunidade, né? Ter um material pronto explicando que tipo de serviço aquela startup desenvolve. Isso, como repórter, também me deparei muitas vezes ao longo de reportagens, entrava nos sites das empresas, via que era alguma coisa muito diferente que ela fazia, mas não conseguia entender o que era. E aí acabava descartando, não pegava para entrevistar, e ia entrevistar uma outra que eu já entendia o que fazia e conseguia descrever com facilidade para o meu leitor, né? Então é muito importante ter um material pronto, de preferência já publicado, né, nos canais próprios da empresa, mas também um material pronto para você enviar para alguém quando alguém pedir mais informações sobre a sua empresa, né? E alguém que seja leigo, que não seja dentro da área de atuação que a startup está, né? Pelo menos um dos sócios é bem importante que esteja preparado para dar entrevistas, assim. E as assessorias de imprensa, em geral, têm media training para que o porta-voz já fique pronto para saber como atender um jornalista, que tipo de resposta se dá para cada tipo de pergunta, como fazer para não responder algum questionamento que daqui a pouco não fique confortável para falar sobre dados da empresa, faturamento, algumas informações sigilosas, como é que se reage a isso durante uma entrevista, né? Então é bom que alguém esteja pronto para falar. Eu sei que as startups têm geralmente já uma referência para participar dos pitches, alguém que sai melhor na comunicação. É bom que essa pessoa também tenha algumas ferramentas para lidar com jornalistas, né? E isso aqui é super importante também, ter um bom banco de imagens, né, com fotos da equipe, dos sócios, para quando houver a oportunidade de falar com algum colunista, algum jornalista, enviar também a foto, porque isso às vezes duplica o espaço que a empresa vai ocupar numa reportagem. E eu vou mostrar para vocês em seguida alguns exemplos. Então, passando aqui, já vou mostrar algumas publicações que a gente teve da Venture desde o início do trabalho e também na Tributei, e que ilustra bem isso que a Fabíola e eu temos falado, assim, sobre o que é notícia, o que não é, e como chegar até os jornalistas, né? Essa é uma notícia que saiu na segunda-feira. Marta Esfredo, uma das principais colunistas de economia da região sul aqui do Brasil, da Zero Hora, né? A Venture fechou um acordo com o Tecnopuc para fazer um novo fundo de investimentos para investir em startups gaúchas. E tinha 2 nomes de peso, Venture e Tecnopuc. Então a gente aproveitou e fez um material único, costurou entre todos os parceiros, né? E fez a conexão com a Marta. Ela gostou e deu uma matéria bem grande, assim, no site da Zero Hora e no dia seguinte na versão impressa da Zero também. Então isso passa muito por aquela questão da tecnologia. Quanto mais nomes fortes tiver numa mesma sugestão de pauta, maior a possibilidade de virar notícia, né? Aqui a Jane Guerra, que é uma outra colunista da Zero Hora, de altíssima reputação, e que ela é muito atuante nas redes sociais. Então, o que ela publica no site bomba em redes sociais e traz um baita retorno para a empresa. Ela marca as empresas, marca os entrevistados, é bem legal. E também entra num daqueles exemplos que a gente tinha mencionado do que é notícia. Quando falou em contratação, recrutamento, tem que ter sempre o valor do salário, quantas vagas são. Não adianta querer esconder essa informação, porque senão o jornalista não vai na notícia. E ela deu essa notícia, depois levou para a Rádio Gaúcha, inclusive fez algumas entrevistas ao vivo e tal, falando sobre essa oportunidade. Foi bem legal e eu acho que até deu uma boa ajuda no processo de recrutamento da Venture, né? Aqui a Patrícia Knebel, também uma colunista muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando a Venture fez um programa de aceleração, foi o novo Go Hard, se eu não me engano foi a 4ª edição. Patrícia Knebel também fez uma matéria bem ampla, com foto do Guilherme e tal. Foi legal a gente já ter uma foto separada que ela nos pediu. Se não tivesse foto, possivelmente essa matéria teria a metade do tamanho dela. Felizmente, a gente estava começando o trabalho com a Venture, mas já tinha algumas imagens de apoio e a gente mandou para ela. E também, assim, falou em investimento, aceleração, sempre rende notícia, né? Aqui, aquela matéria, Juan, da Globo Rural, 5 passos para abrir uma Agitec, e eles entrevistaram vários consultores de investimento, especialistas na área de tecnologia, falaram com o Guilherme e também falaram com algumas startups. Quando falaram com o Guilherme ou com
ou com alguns outros. Eu não, acho que nesse caso específico, eles não chegaram a pedir sugestão de startup, mas em geral, quando o jornalista fala com um especialista e precisa de cases para a matéria, né, de exemplos práticos, ele pede para aquelas fontes de sugestão de cases. Então é um caminho bom para também se conectar com a imprensa, né? Seguindo aqui, essa é uma matéria da Exame que também falou sobre o Go Hard, sobre a aceleração da Venture, que a gente foi muito assertivo, conseguimos encontrar o jornalista aí naquela história de detetive, assim, a gente estava começando o trabalho para a Venture, não tinha uma base de dados tão grande de jornalistas que escrevem sobre tecnologia, e isso nos tomou boas semanas, assim, de formar um mailing bom, entrar em contato com cada jornalista, falar sobre a Venture, quem é a Venture, o que faz, quais são as notícias relevantes, e vários não conheciam a Venture e começaram a dar as matérias, né? Mas foi muito da gente conhecer o perfil dos jornalistas e começar a fazer conexões com eles e entregar para eles notícias que eles entendessem como importantes. E conseguimos um espaço na Exame. Aqui passando aí os sites mais específicos de tecnologia, né? O Olhar Digital, Sebrae e a Venture lançaram o Delta Capital, vocês devem conhecer. E também fizemos uma mega ação aí para divulgar e felizmente conseguimos bons espaços. Aí, o mesmo exemplo, duas instituições com nome muito forte, Sebrae e Venture, e a gente foi só aproximar uma notícia muito boa dos sites que tinham perfil para publicar esse tipo de notícia, né? Aqui, no Tecmundo, aí também falando, né, do programa do Go Hard, quero mostrar para vocês que também é um site específico, né, que fala sobre tecnologia, que tem muita leitura na área da inovação, e se a gente consegue gerar notícias de interesse e que fale para o mercado da inovação, para as startups, para os investidores, esse tipo de site gosta muito, assim, e acaba noticiando. E aqui uma notícia da Tributei, startup do Amapá, né, e é uma startup que a gente atende também. Aqui eles venceram um prêmio muito importante no Ministério da Economia e a gente aproveitou para fazer uma boa divulgação desse prêmio. Vários sites deram e aqui a foto, né, com toda a equipe, eles já tinham essa foto e isso nos facilitou muito. A gente mandou o texto, mandou também a sugestão de imagem e conseguiu boas notícias, né? E também é um daqueles critérios que eu tinha comentado com vocês, a premiação. Premiação, quando é um prêmio grande, sempre rende notícias, seja para mídia local, onde a startup está inserida, ou para mídia nacional, né? E era isso, pessoal, da apresentação. Aqui tem nossos contatos, se quiserem dar um print na tela aí. E vamos seguir conversando. Eu posso compartilhar no grupo de WhatsApp que tem todos os CEOs, com os contatos? Claro, sem dúvidas, por favor. Legal. Eu já mando para eles também. Júnior, meu telefone está no site de hospital, de escola, de todos os lugares. Porque a gente sabe que ser acessível à imprensa é muito importante. Então, fica bem à vontade para compartilhar. A gente sabe que a gente tem que se conectar, né? A gente acredita muito nisso, assim. Então, bem tranquilo. Sim, networking é tudo nos dias de hoje. Pessoal, temos mais uma pergunta para encerrar o dia de hoje? Temos aí mais alguma curiosidade? Uma pergunta, pessoal, que eu sempre fico em dúvida, né? Existe... isso é óbvio, né, que os contatos são regionais, né? Mas vocês acham que faz muita diferença o assessor de imprensa ser aqui do Rio Grande do Sul, ser de São Paulo, do Sudeste ou do Nordeste? Até que ponto isso ajuda, dificulta, né, a veicular uma notícia? Acho que eu vou deixar a Fabíola responder. Pode ser, Fabíola. A gente tinha falado bem lá no comecinho, né, sobre isso, eu acho. Eu acho que o Daniel também não... Foi antes de começar, na verdade, né? A gente falou sobre isso. Desculpa, eu não estava nesse momento. Não tinha começado oficialmente ainda. Eu acho, Daniel, que o importante é o assessor ter afinidade com a área que tu quer divulgar e com os veículos, né?
É óbvio que pela trajetória minha e do Eric aqui no Rio Grande do Sul, e por a gente ter trabalhado com os jornalistas, por a gente ter um nome muito mais consolidado, que a gente tem mais acesso aos canais daqui. Então, é óbvio que onde a gente já trabalhou, onde a gente tem contatos, mas eu não resumiria o trabalho de relacionamento com a imprensa a conhecer o jornalista, porque, como eu falei para vocês, não adianta a gente conhecer todos os jornalistas aqui e a gente não ter um conteúdo relevante para oferecer. O jornalista, ele não publica só porque ele conhece o assessor. Aliás, eu acho que o assessor, ele tem talvez mais facilidade de chegar no jornalista de veículo se ele conhece, porque ele tem o WhatsApp, porque ele tem mais acesso. Agora, se o conteúdo que ele oferece não é de qualidade, não, né? Então, talvez só no contratar uma empresa, eu cuidaria isso, assim, quais são os canais que essa empresa tem e se esses são os canais que realmente que ela costuma trabalhar e se esses são os canais que te interessam, né? Então, assim, pode ser uma assessoria de São Paulo, mas ela não consegue transformar o teu conteúdo num conteúdo relevante, daí não vai te ajudar. Mas pode ser uma assessoria de São Paulo que consegue enxergar de maneira relevante. Eu acho fundamental, por exemplo, o assessor ter experiência em veículo. Tem gente com boas trajetórias e trajetórias consolidadas que nunca trabalhou em redação, né? Estou falando assim especificamente de relacionamento com a imprensa, tá? Não de outras coisas que a gente faz. Em outras coisas que a gente faz, eu não sei se faz tanta diferença. Mas ter o olhar de redação, eu acho fundamental. E para nossa empresa, por exemplo, é um diferencial. Nós somos 4 jornalistas que tivemos trajetórias aí longas em redação. Então, a gente consegue enxergar o que é notícia. E a gente diz para o cliente assim, nisso não vai emplacar. Isso não é notícia. Eu acho que tu vocês já tiveram do outro lado, né? Você já sabe como é que pensa um jornalista. Né? Então eu acho que mais que a localização geográfica, o que vale é a assessoria ter esse feeling, sabe? Uhum. E a gente diz, às vezes eu digo para o cliente, olha, me daria menos trabalho fazer o release e mandar do que estar aqui te convencendo de que não é notícia. Né, do que estar aqui tentando discutir contigo e tentando achar uma notícia, porque tem assessoria que faz assim, eu mandei, mas o colunista não quis aproveitar. Eu mandei, mas o editor não, e bota a culpa na redação, né? E, na verdade, a gente tem que compartilhar o sucesso e o fracasso. A empresa, o assessor e o veículo, né? Então, assim, é um trabalho coletivo. Então, eu teria só mais esse cuidado, assim. Para relacionamento com a imprensa, tem que ser pessoas que têm experiência, realmente, de ter trabalhado do outro lado. Eu acho que isso é bem decisivo. Legal, assim. legal. Faz sentido. Obrigado, Fábio. Inclusive, não sei se o Daniel lembra, mas já te entrevistei, Daniel, algumas vezes, quando estava na reportagem da Zero Hora. Depois eu roubei o Eric para o outro lado, aqui. depois, Daniel. Perdemos o Eric aí, para falar de startup lá na Zero Hora. As matérias foram tão boas que a Fabiola me cooptou. Não, mas perdemos ele lá, mas ganhamos ele para o mercado, para a gente, é ótimo. Assim, a gente tem conseguido baita espaço assim, para os clientes com a experiência dele, né? Porque é isso, assim, eu acho que o jornalista tem que conseguir ter essa experiência e saber enxergar do outro lado, né? E a gente diz isso para o cliente às vezes, olha, não, eu quero o Jornal do Almoço. Não vai para o Jornal do Almoço. A gente mesmo já faz esse filtro para a gente não se queimar também com o veículo, né? De não ficar sugerindo. Quando a gente leva coisa, a gente leva pauta quente. Eles sabem que a gente, né? A gente tem essa credibilidade. De certa forma, eu acredito que o veículo vê vocês como um apoio, né? Vocês estão gerando conteúdo de qualidade, né? Vocês estão ali. Exatamente. Estão ali pedindo ajuda, né? Vocês estão ajudando, né? Então, é outro papo, né? E muitas vezes o jornalista faz com essa... Não, desculpa, só um comentário bem breve. Muitas vezes o jornalista comenta quando a gente começa a atender uma nova empresa, a Venture, por exemplo, os jornalistas dizem, que coisa boa, porque a gente sabe que a Venture tem muita notícia boa, mas que às vezes não está chegando até a imprensa, sabe? Ou está atendendo alguma outra empresa que tinha muita notícia boa e às vezes passava de uma maneira meia torta e não queria passar as melhores informações, sabe? Deixava o jornalista na mão. Então o jornalista agradece quando alguém que ele vê qualidade faz o meio campo entre a empresa e a imprensa. Faz com que o jornalista não perca tempo também, né?
E o nosso trabalho é realmente fazer a ponte e ajudar, né? Não é atravancar. Então, assim, tem jornalista que liga direto para os diretores, a gente não tem essa coisa que assim, a gente tem que estar no meio, a gente tem que controlar. O nosso trabalho é deixar fluir realmente, né? E ajudar a empresa a ser lembrada. E é muito legal, porque assim, como nós somos 4, como a gente já tem essa trajetória, às vezes os produtores me ligam e dizem assim, eu preciso de alguém que fale sobre tal tema. Tem alguém? Isso é legal. Vocês têm alguém aí que fale sobre... Tem algum dos clientes de vocês que pode ajudar? Sabe? E às vezes a gente, né, consegue, então, ser uma referência nisso, assim, em ser alguém que ajuda, né? E não alguém que está ali para pedir chá, e a gente não pedir chá mesmo. Às vezes dá vontade, mas a gente não pede, por favor, a gente oferece coisas legais e confia que vai emplacar, né? Legal, muito bom. Bem, pessoal, Obrigado, pessoal. o tempo hoje foi um bate-papo muito bom, mas pelo tempo a gente já passou um pouquinho. Eu adorei mesmo. Fabiola, Eric, quero agradecer demais a presença de vocês. Já mandei o contato ali no grupo dos CEOs. Enfim, estou à disposição também para o que vocês precisarem, contem comigo. E podem aí passo para vocês as palavras finais do dia de hoje. Da minha parte, para fechar, só agradecer, Júnior, pelo convite. Foi muito legal. A gente gosta muito de falar sobre o nosso trabalho, algo que a gente faz com muita entrega e muita paixão. E é legal poder compartilhar e também dar algumas dicas aí para tanta gente bacana, com talento e com empresas que estão decolando aí. A gente também poder contribuir com essas ferramentas, né? Ficamos muito felizes. Se vocês têm nossos contatos, se quiserem algumas sugestões específicas, a gente está super aberto. Se quiserem marcar uma reunião para comentar um pouco sobre o negócio de vocês, estamos bem à disposição, né? E foi muito legal. Eu gostei bastante dessa nossa ponte aí. Só agradecer também, nos colocar à disposição para a gente se conectar aí, se a gente puder. É sempre legal para a gente se conectar, conhecer empresas diferentes, né? E produzir juntos aí. Acho que esse é o grande barato. Que bom, gente. Muito obrigado. E só para quem está na sala ainda dos empreendedores, dia 25 temos uma rodada de negócios só entre CEOs. Então, se vocês quiserem trazer também a sua restante da equipe C-Level, podem trazer para esse convite, só me passem os e-mails depois que eu disparo junto, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, pessoal. boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Parabéns.